Oi, tudo bem? Você é minha convidada de honra para mais um Chá com Jesus. Que bom que você está aqui comigo nesse dia que nós vamos partilhar na presença do Senhor a sua palavra, que é o nosso alimento, o nosso pão. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 1 até o 3. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. É interessante como a palavra, em apenas 3 versículos que nós lemos aqui, a infinidade que Deus traz dentro dessa palavra, né? Por isso a minha oração mesmo hoje é que essa palavra, ela venha não somente no nosso entendimento, mas sobretudo que o Senhor possa ministrar o nosso coração. Porque cada versículo, cada palavra é uma chave que Deus tem para as nossas vidas. E essa passagem aqui de Jesus me toca muito, porque ali mostra Jesus descendo do monte, né? Diz que ele estava ali descendo do monte e em meio às multidões, a multidão o seguia. E nesse momento se aproxima um homem leproso. A lepra era uma doença tida como uma doença incurável, uma doença que a pessoa, aonde ela passava, ela tinha que ter um sinete, porque as pessoas não podiam se aproximar dela. Ela ficava isolada, ela morava em lugares isolados, ela era tida como uma pessoa rejeitada, uma pessoa maldita. Aquilo era tido como um castigo de Deus. E a Bíblia, sempre que se refere à lepra, fala de pecado. E ali aquele homem, ele se aproxima. Imaginem Jesus ali, em meio àquela multidão, chega um leproso. Eu creio que muitas pessoas se retraíram, saíram dali de perto, mas Jesus não. Jesus permaneceu ali. E a palavra diz que esse leproso se achegou até Jesus, ele teve coragem, ele teve fé, ele se achegou até Jesus, ele não se importou ali com o que as pessoas poderiam pensar dele ou até rejeitá-lo mais uma vez, ele estava acostumado com isso. Mas ele esperava algo diferente de Jesus, e assim nós devemos sempre esperar algo diferente de Jesus. E ali realmente ele se mostrou de uma maneira especial. Aquele homem, quando se achega a Jesus, ele verdadeiramente derrama ali sobre ele a sua necessidade. E ele diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Nós podemos olhar para essa frase desse homem e pensarmos: meu Deus, esse homem não teve fé, né? Porque se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Mas ali, naquela frase, ele estava colocando diante do Senhor a seguinte frase: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar-me. Porque a lepra era tida como incurável. E ali ele colocou que diante do Deus do impossível poderia ser possível a cura desse homem. Em toda a passagem de Jesus, em toda a Bíblia, Jesus ele é o centro. Mesmo quando ele não é citado, nós temos referência ao sacrifício de Jesus. E aqui nessa passagem nós vemos verdadeiramente o que Jesus veio fazer por nós nessa terra. Ali, quando esse homem se aproximou dele, a palavra diz que Jesus, ele estendeu a mão. Enquanto muitos ali recuaram, Jesus, ele estendeu a mão. Ele aproximou-se daquele homem. Assim ele fez quando veio à terra, quando ele demonstrou compaixão por aquele homem. E assim o Senhor fez por nós. Deus, na sua glória, se fez homem e habitou entre nós. Ele sofreu dores como todos nós sofremos, angústias, perseguições. Por isso, hoje Jesus pode consolar-nos, porque ele passou por tudo que nós passamos. Por isso ele tem compaixão de nós, ele se aproximou de nós. A palavra diz lá em Efésios,
2,13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Cristo então se identificou, se tornou homem e habitou no nosso meio. Assim, o Senhor se aproximou de nós. Outra atitude que Jesus teve ali com aquele homem, a palavra diz que Jesus tocou-lhe. Jesus, ele manifestou vários milagres e de formas muito distintas. Certas vezes ele falava e os espíritos imundos obedeciam, havia ali a cura. Outras vezes ele pegava ali o próprio cuspe, misturava no barro, colocava no olho daquele cego. Mas ali Jesus, ele quis fazer algo especial na vida daquele homem, porque aquele homem, ele se sentia rejeitado, e Jesus ali, ele tocou aquele homem. Aquela atitude era tida como algo terrível, porque as pessoas que tocavam em coisas impuras, como era ali considerada a doença, elas se tornavam impuras, assim eles acreditavam, mas Jesus não. Jesus, ele não tinha pecado. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, mas ele não tinha pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Nós vemos os sacrifícios que eram ofertados, principalmente no Antigo Testamento, quando fala que para ser perdoados os pecados, as pessoas tinham que levar animais para serem sacrificados pelo perdão dos pecados. E ali Jesus, ele veio se oferecer como um cordeiro limpo, um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado. E assim o Senhor, ele se ofertou, ele não se contaminou com as coisas desse mundo, mas a Bíblia diz que em todas as coisas ele foi tentado e permaneceu puro. Outra característica que nós vemos ali, que Jesus, no mesmo instante que ele tocou naquele homem e disse para aquele homem: eu me importo com você, eu me aproximo de você, Jesus disse: quero, fica limpo. Que coisa linda! O Senhor, ele quer verdadeiramente que nós fiquemos limpos, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão longe da glória de Deus, estão longe da presença de Deus, porque esse foi o preço que o pecado de Adão trouxe sobre toda a humanidade. Então a Bíblia diz que não tem um só justo sobre a terra. Jesus, na sua divindade, como nós sabemos, ele foi concebido em Maria pelo Espírito Santo de Deus, um Deus que se fez homem. Mas na terra não havia um que poderia pagar o preço que ele veio pagar por nós. Ele se fez pecado por nós. E a Bíblia diz que Jesus ali naquela cruz, ele se ofereceu por nós. Ele se fez maldito para que fôssemos benditos. Ele tomou o nosso pecado, ele tomou a nossa transgressão. Algo que para nós não seria possível nos achegarmos a Deus, sermos salvos. E ali, com aquela atitude de Jesus, ele demonstra o sacrifício dele, o desejo que ele tem de nos aproximar do Pai, porque essa é a obra da cruz. O sacrifício da cruz é uma obra de reaproximação. A palavra diz que quando Jesus estava ali naquela cruz e ele morreu e entregou ali o seu espírito ao Pai, o véu do templo se rasgou e já não havia mais separação entre Deus e os homens. Mas essa obra, ela precisa ser recebida por cada um de nós. Ela não é automática. Ela precisa vir de nós esse desejo, a aceitação desse sacrifício sobre as nossas vidas. Assim como aquele homem se achegou diante de Jesus, nós precisamos nos achegar diante de Deus. Porque um dia todos nós vamos nos achegar diante dele.
no grande dia para o julgamento, ou para a salvação ou para a condenação, mas a nossa decisão ela é agora, ela não é depois. Esse é o momento de nós decidirmos com quem nós queremos viver, que vida nós queremos ter, porque a salvação ela não é uma obra simplesmente para nós termos a salvação, irmos para o céu. Glória a Deus por isso, já seria muito. Mas o Senhor quer nos dar uma vida abundante nessa terra. Deus tem sobre nós uma vida de cura, uma vida de libertação, de proteção, de segurança, porque a salvação ela é isso. E nós queremos tomar posse de todos esses benefícios, que foi para isso que Jesus veio. Ele não veio somente para nos levar para o céu, para aqueles que o aceitam, para aqueles que têm a sua vida e recebem sobre a sua vida o sangue de Jesus. Mas o Senhor quer nos dar uma vida de plenitude nessa terra. Deus quer que tenhamos vida abundante com cura, libertação, proteção, segurança, porque é isso que Ele tem preparado para nós. Então hoje eu pergunto para você, minha amiga, você quer receber desse sangue purificador na sua vida, esse sangue que limpa, que nos torna mais alvos do que a neve, porque assim a palavra de Deus diz, que assim Ele nos purifica, algo que por nós mesmos, pelas nossas atitudes, nós não poderíamos conquistar, mas somente o sacrifício de Jesus, somente o sangue do Cordeiro puro, sem mácula, sem mancha, pode nos aproximar de Deus. Hoje o meu convite é para você. Hoje o Senhor diz, vinde a mim. Eu convido você a fazer essa oração comigo. Diga comigo, Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador e necessito das tuas misericórdias. Eu declaro que o Senhor morreu naquela cruz para me salvar, para me dar vida, para me limpar. Por isso eu recebo nesse dia, Senhor, a tua obra naquela cruz, a tua salvação, e te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Desfaz, Senhor, toda maldição, pacto ou aliança que tenha sido feito com Satanás na minha vida, e me dá, Senhor, a vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor disse que quando nós fazemos essa oração por fé, nós recebemos a salvação. Simples assim. Não precisamos fazer mais nada. Simplesmente crer e viver uma vida que agrada ao Senhor. Ele conhece as nossas limitações. E agora o meu convite é para você que precisa de cura no seu físico, no seu emocional. Muitas vezes você se sente como aquele homem ali, rejeitado, não preterido. Mas o Senhor hoje Ele nos toca. O Senhor hoje Ele nos abraça. Coloca diante do Senhor nesse dia a tua necessidade. Senhor Jesus, colocamos diante de Ti, Pai, a vida dessa minha amiga, Senhor, dessa pessoa, Pai, que está do outro lado, Senhor. O Senhor conhece as necessidades dela, Pai. Venha tocar mesmo, Senhor, aonde precisa de cura, Pai. Senhor, no físico, Senhor, ó Deus, no emocional. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas Tuas pisaduras, Senhor, nós fomos sarados. Pai, nós já recebemos, Senhor, essa cura liberada pelo Senhor naquela cruz, e tomamos posse nesse dia, Pai, da Tua cura, da Tua libertação, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos libertou naquela cruz de toda a condenação, da condenação da morte, do pecado, da separação, Senhor, e nos aproximou de Ti. Recebemos hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua cura, a Tua libertação, a Tua segurança, a Tua proteção, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência, Senhor Deus, sobre tudo aquilo que nós tocarmos, Pai. Nós declaramos mesmo a bênção do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Receba hoje na sua casa a plenitude da obra do Senhor, porque Ele trabalha em nós dia a dia. Amém? Muito bom estar com você em mais um Chá com Jesus. Que bom que você ficou até aqui comigo. Eu peço que você curta o nosso canal, nos ajude a propagar também essa palavra, levar essa mensagem de fé e esperança às pessoas que precisam. Compartilha essa mensagem. Deixa nos comentários aquilo que Deus falou com você. Isso edifica muito a nossa fé. Amém? Hoje o chazinho que eu estou tomando aqui é um chá de eucalipto. Faz muito bem. Um beijo, fica na